seja bem-vindo à Comissão Executiva. Cerca de um ano depois da saída da Troika de Portugal e a poucos meses das eleições legislativas, metade das medidas para pôr a economia a crescer não passou do papel. Na Comissão Executiva de hoje vamos olhar para algumas das reformas estruturais planeadas pelo Governo de Passos Coelho e perceber o que foi feito e o que ficou por fazer. São nossos convidados Miguel Félix António, Pedro Borges de Lemos e João Atanásio. Muito obrigada a todos pela presença nesta Comissão Executiva. Passos Coelho, ou melhor, no site do Governo, pode ler-se uma citação de Passos Coelho que diz que pusemos em marcha o maior e mais ambicioso programa de reformas para o país das últimas décadas. A minha pergunta é esta também a vossa percepção ao nível das reformas estruturais. Pedro. Eu penso que não corresponde toda a verdade. Quer dizer, houve no Governo de Passos Coelho alguns passos no sentido de empreender reformas que surtiram efeitos, não há dúvida rigorosamente nenhuma. Mas eu penso que as reformas estruturais mais importantes ficaram por fazer. E eu lembro uma fundamental, que já falámos aqui várias vezes, que é a reforma da Segurança Social. É certo que é uma reforma que carece de consenso. E nesse sentido, de facto, enfim, não houve realmente possibilidades de a concretizar, exatamente porque houve a ausência desse consenso por parte do PS. E eu, de facto, considero que é absolutamente fundamental que o novo governo tenha em atenção, seja ele PS, seja ele o governo de coligação, um esforço no sentido realmente de um consenso relativamente a esta reforma que é absolutamente fundamental no Estado português. Enfim, houve realmente tentativas noutros sentidos, relativamente à justiça, relativamente à saúde, de alguma forma relativamente ao ensino, que não surtiram os efeitos desejados. É certo que estávamos num período de ajustamento, é certo que vivemos uma crise económica sem precedentes em Portugal, mas eu considero que, no fundo, relativamente àquilo que era a projeção do Governo relativamente a questões cruciais e que, de facto, eram fraturantes no país, ficou muitíssimo aquém. E eu pergunto, neste momento, como é que o Governo pode garantir aos portugueses, não tendo feito realmente essas reformas, que o faça se for Governo. Eu, inclusivamente, relativamente, por exemplo, à reforma do mercado laboral, gostava, eventualmente mais tarde, de falar em muitos aspectos que não foram feitos e que foram, inclusivamente, programados pelo Governo para se fazer. Portanto, quer dizer, eu penso que neste momento existe um déficit enorme de credibilidade do Governo relativamente àquilo que a Sandra perguntou, ou seja, à reforma do Estado. João. Bem, eu acho que foi perdida uma oportunidade porque nunca houve condições tão favoráveis a uma profunda reforma do Estado. E concordo com o Miguel quando ele diz que não houve uma reforma... Com o Pedro, aliás, peço desculpa, quando ele diz que não houve uma reforma profunda do Estado. Porque é assim, a conjuntura internacional e o facto de termos assinado um memorando de entendimento favorecia a existência de reformas mais profundas, porque as pessoas estavam mais anestesiadas, sabiam o que é que tínhamos passado e, portanto, havia um momento que eu julgo que já se perdeu um pouco, porque hoje, se formos entrevistar a maioria dos portugueses, nós achamos que o tempo da chuva já passou e o tempo do sol a brilhar está a chegar. Enfim, eu não estou a falar propriamente da meteorologia, mas é um pouco aquilo que é sentido pelos portugueses. Isso é favorável do ponto de vista económico, mas leva a que seja mais difícil a implementação de reformas que são mais dolorosas, porque as pessoas não percebem tão bem, numa altura de bonança ou de quase bonança, reformas mais estruturais, do que numa altura de grande crise. Eu acho que, apesar de tudo, o Governo fez algumas reformas importantes. Acho que muitas das reformas que estavam no memorando de entendimento eram completamente inexequíveis e eram mesmo nocivas para a sociedade portuguesa. Quais? Eu acho que, por exemplo, várias das reformas que passavam por
largas privatizações de setores, não é só estes setores-chave de que falámos, mas privatizações de outro tipo de setores. Por exemplo, lembro-me que se falava basicamente da inexistência de um setor público do ponto de vista das autarquias, praticamente. Portanto, a reforma que foi feita no domínio autárquico, por exemplo, foi uma reforma importante, foi uma reforma dolorosa, mas que mesmo assim, neste clima de anestesia, não gerou tanta... é claro que podíamos ter ido muito mais longe, obviamente, mas não gerou tanta polémica como poderia ter gerado. E, portanto, aquilo que eu julgo é que muitas das... Eu tive em várias reuniões com a Troika e uma coisa que se nota é uma clara impreparação por parte dos consultores internacionais relativamente à realidade portuguesa. Ou seja, não conhecem. É muito fácil elencar um conjunto de reformas num papel, qualquer um de nós é capaz de o fazer sem conhecer a realidade nacional. E, portanto, lembro-me, por exemplo, no campo da educação, a reforma dizia, bem, vocês têm que ter mais alunos por turma do que têm atualmente, que é para baixar os custos no ensino básico e secundário, que é para baixar os custos unitários da docência. E quando nós dizíamos, bem, mas isso é impossível porque no Alentejo não há tanta gente como em Lisboa e como no Porto e, portanto, nós não podemos mandar pessoas de Lisboa e do Porto para o Alentejo para encher turmas de 30 alunos, quando só lá existem 10, eles diziam, pois, então há esse constrangimento. Portanto, ou seja, a reforma é muito bonita quando feita no papel por pessoas que desconhecem na realidade aquilo que se passa no país. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que houve muitos setores onde as reformas não foram feitas. Eu vou-lhe dar um exemplo que era muito grande. Houve uma tentativa conseguida, em alguns casos até excessiva, de desregulação de uma série de setores. E essa desregulação que propiciou uma maior concorrência e um maior mercado na área dos serviços, em alguns casos, é uma desregulação que é nociva. Eu tomei parte numa série de reuniões dessas, de uma comissão de reforma da administração pública relativamente à abertura de setores, no sentido de haver uma menor regulação dessas áreas, e isso muitas vezes passa por uma desvalorização daquelas pessoas que têm competências para atuar nessa área e não há abertura sem freio praticamente de mercados que precisam de ser regulados. Eu dou-lhe um exemplo só, é só um muito simples. Podemos discutir se é positivo, se é negativo. Os hotéis de 3, 4 e 5 estrelas tinham que ter e que têm que ter ainda obrigatoriamente um diretor de hotel. Até à reforma que foi implementada com base no memorando de entendimento, só podiam ser diretores de hotéis pessoas que tivessem valências e formação, até pesada, na área da hotelaria e do turismo. Hoje em dia qualquer um de nós pode ser diretor de um hotel, porque foi totalmente desregulado e, portanto, hoje em dia quem escolhe o diretor do hotel é basicamente o dono do hotel. E a Sandra pode ser diretora de um hotel, eu posso ser diretor do hotel, o Pedro pode ser diretor do hotel. Eu não estou a dizer sem mérito, mas então para que é que andamos a apostar numa formação e numa qualificação da oferta? É só para e já vamos falar do ensino profissional. Miguel, sobre a reforma do Estado nesta legislatura. Eu partilho o que o Pedro e o João disseram, de que se perdeu de certa forma uma oportunidade de empreender uma profunda reforma do Estado e que fosse uma reforma em que se pensasse que funções é que nós queremos hoje para o Estado no século XXI, para o Estado português, no contexto das alianças que temos, o que é que queremos que o Estado faça e o que é que estamos dispostos a pagar que o Estado faça. Porque verdadeiramente também só é possível baixar impostos de forma sustentada se nós alterarmos aquilo que é hoje o que normalmente se designa o paradigma de funcionamento do Estado. Eu acho que isso de facto não foi feito e até vejo uma certa rendição por parte dos partidos relativamente a fazer uma reforma do Estado. Porque fala-se a Ministra das Finanças falou em que é necessário olhar para a reforma da Segurança Social e pode ter tido se calhar foi sincera demais no que disse e, portanto, mas... enfim, e cai tudo em cima. Uma pessoa diz que é necessário fazer uma alteração mais profunda e há sempre e verifica-se que não, quer dizer que isso não faz caminho. Colocam-se uma série de obstáculos. Eu vejo, portanto, muito difícil que haja essa vontade, porque eu também percebo que o vender isto aos eleitores é difícil, porque significa
menos Estado e, portanto, menos, de certa forma, num conceito lato, menos proteção do Estado. E possivelmente despedimentos na função pública. Eventualmente, mas repare, a ideia que tenho é que o Estado está para servir os cidadãos e não está para servir os diretórios dos partidos. O que é importante é que o Estado esteja ao serviço dos cidadãos e que exista na medida das necessidades dos cidadãos. E eu penso que o Estado hoje ultrapassa em larga medida aquilo que são as necessidades dos cidadãos. Quer dizer, existem uma série de organismos e de funções e com isso um conjunto de despesas muito significativas que seriam dispensáveis com benefício para a nação no seu conjunto. E já que estamos a falar de Estado, vamos olhar para alguns setores, nomeadamente as Forças Armadas. Até março deste ano, o Ministério da Defesa empregava 31 mil, aliás, e 500 militares, quase tantos quanto os profissionais do Ministério da Saúde. Como é que se justifica este número perante os portugueses num país envelhecido e não militar como Portugal? Bem, vamos lá ver. Eu penso que, relativamente à reforma das Forças Armadas e da Defesa Nacional, a reforma da Defesa, as Forças Armadas é um dos braços da Defesa Nacional, mas há outros, a política externa, a diplomacia, etc. E a defesa, eu penso, tem que ser uma questão que tem que ser assumida pelo país no seu conjunto. O país entende que deve ter defesa e, portanto, que deve ter Forças Armadas, ou entende que as Forças Armadas são dispensáveis, e pode entendê-lo. Há países, enfim, são pequenos, mas o Luxemburgo, por exemplo, não tem Forças Armadas. Esse debate, se calhar, fazia sentido ser travado, embora eu acho que há, de uma forma geral, um consenso implícito, depois às vezes não muito explícito, mas implícito na grande maioria das pessoas, ou pelo menos dos partidos, de que deve haver Forças Armadas. Eu penso que nas Forças Armadas foi onde houve uma reforma, se quiser, mais estrutural e mais alargada, neste sentido. As reformas que foram feitas por este governo tiveram, nos casos, o apoio expresso do Partido Socialista, noutros casos a abstenção, o que significa que se vier um governo do Partido Socialista, as alterações que este governo fez na política de defesa e de Forças Armadas não sofrerão alterações. Esta é a minha convicção. Não sofrerão alterações. Eu tenho reservas duas áreas onde foram introduzidas reformas. Enfim, foi atualizado o conceito estratégico de defesa nacional, todo sentido. Há umas questões folclóricas e de criação de novos postos para haver uma similitude com alguns postos existentes noutros países europeus. Eu, relativamente a parte de reformas que foram feitas, nomeadamente no ensino não superior e na área da saúde, tenho reservas. E tenho reservas porquê? Na área da saúde, o que se fez foi concentrar num único hospital aquilo que era a existência de 3 hospitais. Havia um hospital de Marinha, um hospital do Exército e um hospital da Força Aérea. Constituiu-se naquilo que era o hospital da Força Aérea, o hospital das Forças Armadas, criando um mastodonte. Eu penso que os hospitais, e é isso, aliás, não só no meio militar, mas no meio civil, os hospitais, do meu ponto de vista, e não estou a dizê-lo apenas, penso isso, mas há estudos que apontam também para essa virtude, que é os hospitais não serem grandes espaços. Aliás, há hoje, deixe-me só fazer este parênteses, há hoje uma notícia relativamente a um relatório que foi feito sobre o Hospital de Santa Maria, que deita por terra completamente, enfim, para além das ligações, que isso agora será também o aspecto folclórico, mas de distorções e de falta de controle completo do funcionamento do Hospital de Santa Maria, que é, como nós sabemos, um monstro enorme. Eu penso que a saúde ganha em ser mais próxima das pessoas, em ter uma dose de humanidade grande, e isso consegue-se com hospitais mais pequenos, em que o controlo se consegue assegurar de forma mais correta e em que, até do ponto de vista da racionalidade das despesas, é mais fácil ela ser efetuada num pequeno hospital do que num grande. O que se fez aqui nas Forças Armadas foi criar um grande hospital que eu penso que não resolve o problema. Aliás, mas, por outro lado, era necessário fazer algumas reformas, isso não tenho dúvidas. Mas a verdade é que há um grande descontentamento das Forças Armadas. O Ministro diz que não, mas as associações do setor dizem que a reforma tinha pressupostos que não foram atingidos. Não, mas isso eu percebo que haja descontentamento, mas isso também tenho consciência de que quaisquer que sejam as reformas que sejam empreendidas, porque introduzem mudanças
significativas normalmente, o descontentamento é normal que exista. Agora, eu penso é que nesta área da saúde não se foi pelo melhor caminho. Porque era possível fazer uma reforma mantendo os 3 hospitais e servindo melhor aquilo que é a capacidade operacional das Forças Armadas, porque os hospitais militares existem, não é por um capricho dos militares, é porque se entende que para o grau de prontidão operacional no terreno das Forças Armadas, que há conveniência em existirem hospitais militares. Portanto, e o haverem 3 hospitais militares, se eles tivessem sido racionalizados, eu penso que tinha sido uma melhor forma de resolver este problema da saúde nas Forças Armadas. Penso que não foi a melhor solução, mas, como lhe digo, é uma solução que tem o apoio do Partido Socialista e, portanto, que não será desfeita. A outra é no ensino não superior, acabando na essência com aquilo que é um colégio que existia há 200 anos, o Colégio Militar, introduzindo-lhe uma série de alterações que subvertem completamente o que era o seu espírito e não ganhando nada de essencial com isso. Porque, e até em termos económicos, porque uma das razões que se dizia é porque era preciso racionalidade económica, era preciso conter despesas. O que se está a fazer neste momento é construir um edifício de milhões de euros dentro das instalações do Colégio Militar para albergar as raparigas que estavam no Instituto de Odivelas, que vai estar a ser fechado, e, portanto, poder albergá-las dentro do Colégio Militar num edifício que não pode ser o mesmo onde estão os rapazes, isso é óbvio, não é? E, portanto, quer dizer, criou-se aqui porque é um regime de internato, não é? E, portanto, criou-se aqui estas dois aspectos, eu penso que não são positivos. Não são positivos, mas tenho consciência de que, como tiveram também o apoio, e, portanto, isto significa que se conseguem fazer reformas estruturais, porque o Partido Socialista, a todos estes aspectos que eu estou a comentar, deu o seu apoio. Portanto, é verdadeiramente das reformas estruturais, se quiser, onde houve mais apoio político, não é? Porque, não sei, nas outras que eu me lembro, o Partido Socialista não foi tão contemporizador, se quiser. Mas, portanto, nas Forças Armadas há estes 2 aspectos, eu penso que não são positivos. Agora, foram introduzidos outros mecanismos de racionalização, por exemplo, a diminuição dos efetivos, eu acho que isso é importante, e a aposta na preparação dos militares para a participação em missões em que nós estamos, em missões no exterior, no contexto das alianças de que fazemos parte. Porque nós temos muitas vezes que pensar, e eu penso que isso é importante, que se afirme e que os governos afirmem que as Forças Armadas... Portugal, eu penso, enfim, respeito opiniões contrárias, naturalmente, mas penso que Portugal não tem condições para dispensar a existência de Forças Armadas. Deve tê-las, devem ser, de facto, mais adequadas àquilo que é hoje o país e à nossa capacidade financeira. E, nesse sentido, para que possamos apostar em determinadas áreas que eu acho que são vitais e noutras que não serão tão vitais, é, de facto, preciso fazer uma reforma área a área, de forma a que os custos se reduzam e que possam ser canalizados para aquilo que é mais importante. Pedro, vamos olhar também para o mercado laboral. Parte da reforma já tinha sido concluída no governo de Sócrates. No que diz respeito a despedimentos coletivos, faltava mudar a legislação a nível dos despedimentos individuais. Eu pergunto-lhe se há equilíbrio nas medidas que foram adotadas ou se as alterações no mercado laboral estão assentes em critérios de subjetividade. Olha, a realidade social do trabalho em Portugal é muito avessa à mudança e, sobretudo, à mudança constante no que tange à dinâmica das relações laborais. Quer por uma questão de estabilidade, quer também por uma questão de ótica da empresa que almeja sempre, digamos assim, uma segurança nas soluções experimentadas. Agora, de facto, o governo de Passos Coelho acabou por não ir ao cerne da questão. Ou seja, acabou por fazer realmente alterações à lei. Estou concretamente a falar da reforma de 2012 e de todas as pequenas alterações que dela foram decorrentes, mas que realmente não resolveram o problema crucial do país,
que é a precariedade do mercado laboral. O problema do país, na minha opinião, não é o desemprego. O Governo vem dizer que, de facto, se estima que o desemprego se fixe em 2015, portanto, este ano, em 13,2%, menos 0,2 pontos percentuais do que o antevisto anteriormente. Em 2016, o desemprego, na opinião do Governo, deverá descer para 12,7%, recuando progressivamente até 11,1% em 2019. Mas isto, efetivamente, são dados que, confrontados com os dados mais recentes do INE, não têm lógica nenhuma, porque o INE refere que, neste momento, nós temos mais de 700 mil desempregados e quase 1,5 milhão de trabalhadores numa situação de precariedade laboral. E, portanto, eu penso que este é, de facto, o cerne da questão e que não foi resolvido pelo atual Governo. Nem penso, eventualmente, que venha a ser resolvido se realmente o Governo assumir funções a partir de outubro. Mas também lhe digo que não penso que o PS o resolva. Não é? Isto é um problema estrutural gravíssimo que tem que ser visto, na minha opinião, com uma seriedade que até agora não foi. Não é? Quer dizer, nós temos um Ministro da Segurança Social que é de um partido democrata cristão, que, na minha opinião, não tem defendido o Estado Social. Não tem defendido o Estado Social. E, relativamente à questão do emprego, isso vê-se à vista desarmada. Quer dizer, neste momento o Estado é responsável por 160 mil empregos precários. Temos, digamos assim, a criação daquilo a que se chama a precariedade assistida com 70 mil estágios, que foi, digamos assim, a grande bandeira deste Governo. E que são números que não são contabilizados para as estatísticas do desemprego. Mas que são números que não são contabilizados para a estatística do desemprego e até mascaram aquilo que é, no fundo, a questão crucial, que é o Governo dizer que, de facto, deixa o desemprego. Não deixa o desemprego. Quer dizer, nós temos aqui, de facto, a criação, quer ao nível dos estágios, que não asseguram um emprego à pessoa que, de facto, o faz. Temos outras situações que, no fundo, nesta área, como, por exemplo, os contratos a prazo, que mantêm uma situação de precariedade para o trabalhador. Não é? Temos a situação gravíssima dos recibos verdes e, inclusivamente, é o próprio Estado que prevarica neste caso. Só falar dos falsos recibos verdes. Os falsos recibos verdes, mas também a questão... Agora acho que são brancos, não é? A questão dos recibos verdes é uma questão muito antiga, porque realmente as pessoas, a maior parte das pessoas, inclusivamente pessoas com formação superior, não têm a noção que, ao passar um recibo verde, mas estando sujeito a uma hierarquia, a um horário de trabalho e a um rendimento fixo mensal, estão mal enquadrados. E automaticamente estão numa situação de efetividade, ou seja, de sem termo. Não é? E é o próprio Estado, muitas vezes, que promove esta situação. Portanto, quer dizer, depois vem... Quer dizer, o Governo vem dizer, bom, mas isso é uma situação que muitas vezes nos escapa. Pois escapa porque diminuíram muito substancialmente a fiscalização. Quer dizer, retiraram à Autoridade para as Condições de Trabalho pessoas que fiscalizam nas empresas essas situações. E, de facto, enfim, nós temos precariedade no mercado laboral legal e ilegal. Realmente a legal é, muitas vezes, aquela que decorre naturalmente da situação económica do país. E relativamente à qual, aí, justiça lhe seja feita, a culpa também não é do Governo. Não é? Mas depois temos a precariedade ilegal, que, de alguma forma, é promovida através de falta de mecanismos de fiscalização. Já continuamos a nossa conversa nesta Comissão Executiva depois de uma curta pausa. Volte connosco. Até já.